Através de teorias humanas, muitos podem se distanciar do relato fidedigno e literal das Sagradas Escrituras com respeito à criação. Entretanto, será que a Bíblia dá oportunidade para que pensemos que as narrativas de Gênesis, do capítulo 1 ao 11, não sejam literais? Portanto, aqui vamos falar da visão de Jesus e dos escritores do Novo Testamento acerca de Gênesis, capítulo 1 ao 11. O que Jesus diz sobre o relato da criação? Em Mateus capítulo 19, versículo 4, encontramos Jesus perante os fariseus que o provavam com perguntas acerca do casamento. E nesse momento ele diz: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Aqui ele exalta a veracidade do relato da criação escrito por Moisés, citando o Criador, o homem e a mulher e o casamento, como é apresentado em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Aqui nos é mostrado o fato de Jesus considerar o relato desses dois primeiros capítulos de Gênesis de forma literal. Se você aceita Jesus como uma pessoa inteligente e confiável, essa forma histórica dele interpretar os versos de Gênesis já seria um poderoso argumento para considerar a narrativa algo real. Agora, quando reconhecemos a pessoa de Cristo e sua divindade, essa afirmação que comprova a veracidade do relato se torna muito mais significativa. O apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 1 a 3, identifica Jesus como o Verbo de Deus, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Apocalipse capítulo 3, versículo 14, chama Cristo de princípio da criação. Ele é a causa primeira, e essa palavra princípio é a palavra arquê no grego, que pode ser traduzida como régua. Podemos então concluir que Jesus é o Criador que definiu as medidas da criação. Portanto, o relato de Moisés é o testemunho do Deus Criador que se encarnou e que em Mateus 19 reafirma o que ele mesmo fez. Continuando sobre as afirmações do relato histórico de Gênesis, encontramos em Lucas o momento em que Cristo abordava a hipocrisia e maldade daquela geração que mataria pessoas enviadas por Deus, citando como primeiro assassinato de um fiel o homicídio de Abel. Ali Abel é mencionado não como um símbolo ou de forma figurada, porém como uma pessoa real em Lucas capítulo 11, versículos 50 e 51. Em Atos capítulo 14, versículo 15, vemos Paulo e Barnabé conscientizando a população extremamente idólatra de Listra a adorar o Deus revelado em Gênesis, que é criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Paulo em Romanos cita as pessoas que não reconhecem a Deus como Criador como sendo indesculpáveis por verem a obra da criação e não o reconhecerem. Paulo cita o pecado e a queda de Adão e Eva em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12 a 15. Tiago menciona que o homem foi feito à semelhança de Deus. Pedro cita o dilúvio em sua primeira carta no capítulo 3, versículo 20. Judas menciona Enoque e Caim como pessoas reais. João em Apocalipse lembra da árvore da vida que estava no Éden, no capítulo 2, versículo 7. E no final do livro a cita novamente dizendo que ela produz 12 frutos por ano e suas folhas curam os povos em Apocalipse 22, versículo 2 e versículo 3. Por fim, quero ressaltar que Romanos capítulo 5 faz uma ligação direta entre a pessoa de Adão e de Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 12 e o versículo 14 a 19 não dão espaço para comparar Adão a um mito. Adão é relacionado 6 vezes no bloco de versos com Cristo. Se Cristo é histórico, Adão também é histórico. Sendo assim, Jesus e todos os escritores do Novo Testamento consideram Gênesis um relato fidedigno da história. Jesus e os escritores do Novo Testamento desenvolveram suas mensagens com base em Gênesis, para mostrar para o leitor moderno a importância dos eventos sendo interpretados como literais. Se os primeiros 11 capítulos de Gênesis não forem literais, não existe base para a nossa fé cristã. Para entender que existe um conflito entre o bem e o mal, para saber da existência do pecado, para compreender a necessidade de um Salvador, para aceitar a ressurreição e a segunda vinda como literal, é necessário entender também Gênesis como literal. Se isso acontece, não existe base para uma vida religiosa. Esses são conceitos muito importantes que, se interpretados por uma teoria humana, um conceito evolutivo, por exemplo, acabam com a compreensão da unidade bíblica na mente de quem faz isso.
o sistema bíblico não é harmônico na mente dessa pessoa. Não porque não seja, mas porque foi adicionado ali uma engrenagem falha nesse sistema perfeito da Bíblia, que torna a pessoa que adiciona isso ou retira qualquer verdade um verdadeiro descrente que a princípio nega uma verdade ou outra e posteriormente nega a Bíblia como um todo. Se os escritores do Novo Testamento, inspirados pelo Espírito Santo e o próprio Jesus, consideravam o relato da criação uma história fidedigna, por que pensar o contrário com base em alegações de homens caídos e falíveis? Eu prefiro acreditar no sistema perfeito de crenças e verdades da Bíblia. E você?